Número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul passou para 107 e o nível do Rio Guaíba caiu abaixo dos 5 metros. Governo federal liberou mais de 50 bilhões de reais em ajuda aos gaúchos. Depois de 4 dias em cima de um telhado, o cavalo Caramelo foi resgatado em operação comandada por bombeiros e veterinários. Congresso adiou a análise de alguns vetos do presidente Lula, mas não deixou escapar a liberação de verbas para os parlamentares. Polícia prendeu mais 2 acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes. Presidente russo Vladimir Putin voltou a alertar o Ocidente para o risco de uma guerra global. Brasil é o vice-campeão mundial de pessoas que passam a maior parte do dia conectadas à internet. E na hora das compras para o Dia das Mães, os filhos devem tomar cuidado com o lado escuro do mundo virtual, lotado de golpes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Chegou a 107 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. 138 continuam desaparecidas e quase 400 mil estão fora de casa. O nível do Rio Guaíba baixou um pouco mais, mas ainda está acima do nível normal. O Rio Guaíba chegou aos 4,95 metros na tarde desta quinta-feira. Desde o início da tragédia, essa é a primeira vez que o rio fica abaixo dos 5 metros. Mesmo com a baixa, o rio continua quase 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros. A queda já era projetada pelo Serviço Geológico Brasileiro, mas em caso de chuvas na região, o cenário pode mudar. De acordo com meteorologistas da Climatempo, novos episódios de chuva de alta intensidade e rajadas de vento podem trazer novos transtornos para o Rio Grande do Sul, principalmente no domingo, dia 12. De acordo com especialistas, o Rio Guaíba deve levar pelo menos 30 dias para voltar ao nível abaixo dos 3 metros. Na enchente histórica que aconteceu em 1941, foram 32 dias. Apesar da baixa do Rio Guaíba, agora as inundações chegam até o sul do estado. Nesta quinta-feira, a Lagoa dos Patos chegou ao maior nível de água, 1 metro acima do normal. Em Pelotas, cerca de 100 mil pessoas que moram em zonas de risco para alagamentos estão recebendo ajuda do Exército para sair de casa. Já em Rio Grande, 1.500 já saíram de suas residências. 3 abrigos foram disponibilizados pelo poder público e outros 6 estão em preparação. O canal São Gonçalo, que banha a cidade, também subiu. E para evitar que a água avance sobre as casas, diques de contenção estão sendo construídos. Em São José do Norte, a prefeitura recomendou que quem vive à beira da Lagoa dos Patos, que é a maior parte da população, saia de casa por conta do risco de alagamento. Nesta quinta-feira, o governo federal começou a receber pedidos das prefeituras das cidades do Rio Grande do Sul para reconstruir casas que foram danificadas ou destruídas pelas fortes chuvas e enchentes. Por conta das solicitações, o Ministério das Cidades reunirá as informações para preparar a contratação das obras na área urbana e rural dos municípios, na modalidade Calamidades do Minha Casa Minha Vida, com residências de até R$ 170 mil. Segundo o ministro Jader Filho, o governo também discute a criação de linhas de crédito para a reconstrução de moradias. O governo avalia essa linha de financiamento para residências acima dos R$ 170 mil que ficam do programa, medida que foi adotada após as cheias do ano passado no Rio Grande do Sul. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, os prejuízos provocados pela catástrofe no Rio Grande do Sul já chegam aos 3 bilhões e 400 milhões de reais. E um dos resgates mais esperados no estado gaúcho foi realizado hoje com sucesso. Depois de 4 dias, um cavalo que ficou quieto, sem comer e nem perder o equilíbrio em cima do telhado de uma casa na cidade de Canoas,
finalmente está em terra firme. Ganhou fãs e até um apelido: Caramelo. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo em um bote, com o acompanhamento de veterinários. Foram necessários pelo menos 5 barcos para socorrê-lo. Para evitar gerar mais estresse, Caramelo foi sedado e colocado deitado num bote. A embarcação teve a estrutura reforçada para suportar o peso do cavalo de cerca de 400 quilos e também os ocupantes. Durante o trajeto, um dos agentes do Corpo de Bombeiros carregou uma bolsa de soro para ajudar na hidratação do animal. Foram quase meia hora de percurso até chegar a um ponto seco e um total de 1 hora e 18 minutos de resgate. Na quarta-feira, um helicóptero da TV Globo fez o flagrante de Caramelo, que logo viralizou nas redes sociais. Segundo testemunhas, o cavalo estaria há pelo menos 4 dias no local, sem conseguir se mexer ou se alimentar. Com a repercussão, diversos influenciadores e políticos começaram a se mobilizar para viabilizar o resgate. Por fim, foi transportado dentro de um reboque até um caminhão da Brigada Militar e levado para o Hospital Veterinário da Ubra, em Canoas, para a realização de exames e cuidados específicos. O animal, de cerca de 7 anos, agora está seguro e sendo cuidado para descansar e se recuperar. E o governo federal liberou hoje um recurso bilionário para socorrer o estado do Rio Grande do Sul. Além de obras, serão liberadas verbas para vários benefícios. Ao todo, serão investidos quase 51 bilhões de reais em ações para atender 3,5 milhões de pessoas prejudicadas pelas fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Fazenda, essas ações serão divididas em etapas, sendo a primeira voltada para os trabalhadores assalariados, beneficiários de programas sociais, também produtores rurais, empresas, além dos próprios municípios. Hoje, então, foram encaminhadas 3 medidas provisórias ao Congresso Nacional, justamente contendo parte desses auxílios. A ideia, então, é que a estimativa da Fazenda é que o primeiro impacto das medidas será de 7,7 bilhões de reais. Também fazem parte das medidas anunciadas nesta quinta-feira a antecipação do cronograma de pagamento do abono salarial, do pagamento também do Bolsa Família e do Auxílio Gás, a liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego, prioridade na restituição do imposto de renda para cerca de 1,6 milhões de gaúchos até junho e aportes para a concessão de crédito para empresas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou ainda que a negociação sobre a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União prossegue e deve ser concluída no início da próxima semana. O ministro indicou também que haverá a autorização para que o Estado deixe de pagar parcelas no período em que durar a reconstrução dos danos causados pelas chuvas. Participaram dessa cerimônia no Palácio do Planalto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e também o do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, além de representantes de bancos públicos e ministros do governo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que os aeroportos regionais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devem receber até 116 voos semanais. A decisão foi tomada após o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ser alagado pelas chuvas. O local permanece fechado por tempo indeterminado. O ministro ainda afirmou que a água dentro do aeroporto está a 2,5 metros de altura. A base aérea de Canoas será o substituto do aeroporto de Porto Alegre. A concessionária responsável pelo aeroporto Salgado Filho vai se responsabilizar pela montagem dos equipamentos de raio-x e esteiras para iniciar as operações no dia 13 de maio. E a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que humaniza a situação dos pets durante as viagens de avião. É a Lei Joca, que vai obrigar as companhias aéreas a transportar os animais junto ao tutor. A matéria ainda vai precisar passar pela análise do Senado. Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga empresas de transporte de passageiros a levarem animais de estimação dentro da cabine e a oferecerem serviço de rastreamento de cães e gatos em viagens. A proposta foi protocolada em 2022, mas ganhou força neste ano, depois que o cachorro da raça Golden Retriever, Joca, morreu
após um erro na companhia aérea, ter feito o cão ser transportado para o destino errado em um trajeto de 8 horas. Chamada agora de Lei Joca, o PL diz que o rastreamento dos animais deverá ser realizado durante todo o trajeto, até o momento da entrega ao tutor. A obrigatoriedade, no entanto, será imposta apenas às companhias que ofertarem o transporte dos animais de estimação. As empresas poderão se recusar a transportar os pets em caso de risco à saúde dos bichos, de segurança ou de restrições operacionais. Além disso, o projeto torna obrigatório o transporte dos pets nas cabines das aeronaves, acabando com as viagens em compartimentos de carga. Outro trecho determina que os aeroportos que recebem mais de 600 mil passageiros por ano deverão ter um médico veterinário para acompanhar os processos de embarque, desembarque e acomodação dos animais. E veja a seguir, Congresso adiou a análise de alguns vetos do presidente Lula, mas não deixou escapar a liberação de verbas para os parlamentares. E ainda, na hora das compras para o Dia das Mães, os filhos devem tomar cuidado com o lado escuro do mundo virtual, lotado de golpes. Hoje foi dia de analisar os vetos do presidente Lula. O Congresso adiou a análise da saidinha dos presos em datas especiais, mas não deixou de fora as verbas dos parlamentares e nem a questão das apostas esportivas e cassinos online. Na sessão conjunta desta quinta-feira, senadores e deputados derrubaram o veto do presidente Lula a trechos de uma lei que permitiam a isenção de imposto de renda para prêmios em apostas esportivas e cassinos online. Com a decisão, passará a valer a regra que livra de tributação os ganhos de até R$ 2.259, primeira faixa da tabela do imposto de renda. Os parlamentares decidiram ainda derrubar parcialmente o veto presidencial que barrou 5,6 bilhões das emendas parlamentares de comissão. Agora, 3,6 bilhões desse valor serão distribuídos na proporção de 2/3 para a Câmara e 1/3 para o Senado. No entanto, os senadores e deputados também impuseram mais gastos para o governo, com a validade de medidas que vão aumentar os gastos públicos, que o presidente Lula tinha vetado por falta de receitas para bancar as despesas aprovadas pelo Legislativo. E a derrubada de vetos ao auxílio moradia para militares do Distrito Federal em montante estabelecido em regulamento e a autorização para o governo distrital conceder indenização com recursos próprios para os policiais civis. Além disso, a população terá que pagar mais caro pelas taxas dos serviços de notas e registro dos cartórios, que em breve serão reajustadas conforme decisão dos congressistas. Considerados mais sensíveis pelo governo, os vetos ao projeto que restringiu as saídas de condenados no semiaberto e sobre o calendário de liberação de emendas devem ser analisados no fim do mês, assim como os vetos à Lei de Segurança Nacional, que estão na pauta do Congresso desde 2021. A expectativa é que os temas sejam apreciados em sessão marcada para o dia 28 deste mês. Nesse veto da Lei de Segurança Nacional, muitos deputados e senadores não atentaram para a gravidade disso. Então, para nós foi importante esse prazo para poder esclarecer a todos eles o que é que está em jogo, né, e aí a gente poder votar com mais consciência. A análise dos vetos presidenciais ocorreu após intensa negociação entre lideranças partidárias e governo. Por falta de acordo, a sessão acabou adiada 2 vezes. O impasse apenas foi superado após o Executivo articular a aprovação de um projeto de lei que antecipa 15,7 bilhões em despesas neste ano. Derrubamos 3,6 bilhões dentro das emendas de comissão de 5,6 bilhões e fica remanescendo o restante. E adiamos a votação dos vetos da LDO com compromisso, a partir do que foi conversado com líderes da Câmara e líderes do Senado, de manutenção do veto. O veto relativo à Lei de Segurança Nacional e o veto relativo à saída temporária, na verdade, eu quero me corrigir, a sanção relativa à saída temporária, porque tem um dispositivo apenas, que é do contato daqueles que estão no regime semiaberto com as suas famílias. Este dispositivo foi adiado para a próxima sessão do Congresso Nacional, que será no dia 28 de maio. O orçamento deste ano prevê 25 bilhões para emendas individuais e 37,8 milhões por deputado e 69,6 milhões por senador. Também é obrigatória a execução de cerca de 11,6 bilhões reservados às emendas de bancada estadual.
O Supremo Tribunal Federal considerou hoje constitucional a lei das estatais. Significa que a partir de agora não poderão ser feitas indicações políticas para cargos de diretorias ou conselho de estatais. A medida não afeta quem já está empregado. A lei das estatais, editada no governo do ex-presidente Michel Temer, proíbe, por exemplo, que o ministro de Estado assuma o comando de uma empresa como a Petrobras. As greves no setor público vêm causando perdas bilionárias para os cofres públicos. Apenas no setor do petróleo, o prejuízo ultrapassou os 2 bilhões de reais com as dificuldades de licenciamento provocadas pela paralisação do IBAMA. E a situação poderá piorar. Além do setor do petróleo, existem pelo menos 15 categorias atualmente com movimentos de reivindicações. Apesar de meses de negociações com o governo, apenas algumas demandas foram atendidas. E os funcionários ligados à Comissão de Valores Mobiliários, Controladoria Geral da União, Tesouro Nacional, Superintendência de Seguros Privados, IBAMA e profissionais de educação seguem sem um acordo. No caso do petróleo, sem renovações e novas licenças de instalação e operação das autoridades ambientais há 120 dias, o setor de petróleo e gás chegou a 2 bilhões e 250 milhões de reais em perdas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, as empresas da área vêm deixando de produzir 40 mil barris de petróleo diariamente por conta da operação do IBAMA, o que impacta não só os negócios como também a balança comercial. O PIB e a arrecadação de tributos, e o valor aumenta a cada dia que passa. E esse volume de produção não será compensado mais para frente, pois é impossível aumentar a capacidade de extração diária. Além do impacto na atividade em si, o setor também vem sendo afetado por atrasos em pesquisas feitas por universidades públicas, já que, por lei, as empresas de óleo e gás têm que investir 1% do lucro bruto em desenvolvimento de novas tecnologias. Outras atividades, como mineração e energia, também têm sido afetadas pela paralisação de atividades de campo do IBAMA. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, pelo menos 30 mil veículos aguardam a liberação ambiental em portos. Além de atrasar as entregas de carros no mercado nacional, principalmente vindos da Argentina e da China, o movimento tem afetado também parte das exportações. Para a entidade, as empresas do setor acabam se adaptando ao ritmo mais lento de liberação. O processo, que levava entre 15 e 20 dias, aumentou para 60 dias. De acordo com especialistas, o impacto pode ficar ainda maior caso o movimento radicalize em categorias que hoje fazem apenas paralisações, como agropecuários, que respondem por toda a fiscalização sanitária do agronegócio. Os sindicatos argentinos começaram uma nova greve geral contra as medidas e reformas planejadas pelo presidente Javier Milei. O movimento paralisa os serviços de transporte terrestre, marítimo e aéreo do país. A greve também afeta instituições educacionais, financeiras e empresas argentinas. A mobilização, que tem previsão de durar 24 horas, conta com o apoio dos trabalhadores do Estado, da saúde, do turismo e das estações ferroviárias de Buenos Aires. Os sindicatos acusam o governo ultraliberal de Milei manter pouco diálogo social e de implementar um ajuste bruto, sentido especialmente em setores de baixa renda, das classes médias assalariadas, dos aposentados e de pensionistas. A Argentina vive uma forte recessão econômica, com uma inflação próxima dos 290% na comparação anual. E no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação de ontem da nova decisão do Comitê de Política Monetária, que reduziu a Selic e contrariou as próprias estimativas. Movimento que, segundo especialistas, reflete a piora do quadro fiscal e a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em forte alta, de 1,01%, cotado em R$ 5,14 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em forte queda de 1% aos 128.188 pontos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a comercialização, distribuição e uso de determinados lotes do detergente da marca IP, inclusive o recolhimento desses produtos após um risco de contaminação microbiológica. Segundo a Anvisa, um desvio fora do padrão foi constatado após análises de monitoramento na produção.
Em nota, a IP informou que os lotes dos produtos apontados pela publicação da agência já haviam sido detectados pelo controle de qualidade da própria empresa. Falta pouco para o Dia das Mães, uma data muito esperada pelo comércio de todo o país, mas aguardada também pelos hackers, que aproveitam para caprichar e fazer os filhos chorarem, não de emoção ao entregar um presente, mas de raiva. Nesta loja de variedades na região central de São Paulo, as vendas para o Dia das Mães estão a todo vapor. O que nós estamos mais se vendendo aqui é artigo destinado ao Dia das Mães. Prancha, secador, perfumaria, cosmético, claro, maquiagem eu estou vendendo bastante. Até mesmo lingerie, essa semana, por incrível que pareça, também deu uma aumentada nas vendas. Uma pesquisa realizada pela Vínculo, startup lançada para a escolha de presentes, mostra que a maioria dos brasileiros não tem intenção de gastar muito nessa data. Mas, dependendo da loja escolhida, tem opções para todos os bolsos. De R$ 9,90 até o mais caro, que são esses produtos aqui como pranchas, secadores de cabelo, onde nós colocamos em uma mega promoção, exclusivamente para essa data, e que é os produtos mais caros, de R$ 300. R$ 300 já está bem acima do esperado pela maior parte dos entrevistados na pesquisa sobre intenção de gasto. Apenas 4% deles disseram que vão gastar até esse valor. 30% afirmaram que vão desembolsar até 200 e 40%, ou seja, a maioria, pretendem gastar no máximo R$ 100. Ainda assim, a previsão é de aumento nas vendas em 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que pelo menos 128 milhões de brasileiros devem comprar presentes para a celebração deste ano. A expectativa é que o varejo movimente cerca de 40 bilhões de reais até o dia 12 de maio. A data aquece o mercado nas lojas físicas e, claro, na internet. Esse é um dos períodos do ano mais lucrativos do comércio, mas é também quando os cybercrimes aumentam. Quem faz compras online precisa redobrar a atenção. A gente consegue analisar a questão da segurança do site e do protocolo que ele utiliza a partir daquele cadeado verde na barra de endereços do navegador. Sempre importante a gente estar atento a esse tipo de detalhe. Depois, eu costumo sempre recomendar que se pesquise a respeito das avaliações desse vendedor, tanto em sites voltados a esse tipo de feedback, como o Reclame Aqui, por exemplo, e pontuação também, como os próprios comentários dos compradores no anúncio daquele item. Por fim, a gente precisa sempre suspeitar das ofertas que contemplem preços muito baixos para produtos de alta qualidade. Esses pontos eles geralmente costumam indicar uma tentativa de fraude. Quem cai no golpe não recebe o presente. E no Dia das Mães não dá para ficar sem. Até porque elas já estão esperando pelo mimo. Não importa o valor. Mesmo que seja um presentinho simples, mas seja com amor e carinho, eu recebo com todo amor. Você quer ganhar o que nesse Dia das Mães? Roupa, calça, blusa, coisas pro dia a dia. Gosto mais de maquiagem, mais de andar perfumada também. Passar um creminho legal, é bem legal. Dia das Mães, panela de pressão, nem pensar? Não, nem pensar. Não, não quero. Filho, eu não quero panela de pressão, não quero tapoé. Não quero. E veja a seguir, polícia prendeu mais 2 acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes. E ainda, o presidente russo Vladimir Putin voltou a alertar o Ocidente para o risco de uma guerra global. A Polícia Federal cumpriu hoje 2 mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. E a Procuradoria-Geral da República denunciou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa como mandantes do assassinato.
Um dos presos na operação da Polícia Federal foi o policial militar Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixão. Ele era ex-assessor de Domingos Brazão, acusado de mandar matar a ex-vereadora do Rio de Janeiro. O outro, major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido como Major Ronald, já cumpria pena no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Peixão já tinha sido alvo de busca e apreensão no dia 24 de março, mas sem sucesso. Os mandados de prisão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal após requerimento da Procuradoria-Geral da República, que apresentou a denúncia na última terça-feira contra Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Agora, a denúncia será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Segundo informações apuradas, as prisões das duas pessoas são fruto da delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, que fechou acordo com a força-tarefa que investiga o crime e apontou os mandantes. Lessa, que é réu confesso por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, está detido e decidiu colaborar com as investigações após 6 anos. Na delação, Lessa também informou outros elos do esquema, que culminaram nas prisões de Peixão e do Major Ronald. Ainda afirmou que Ronald participou do monitoramento de Marielle, o que foi confirmado nas investigações pelo cruzamento de sinais de torres de celular, registro de ligações e mapeamento de movimentações do policial militar. Robson não foi diretamente ligado aos homicídios da vereadora e do motorista, mas, segundo as investigações, faz parte do grupo dos irmãos Brazão, apontados como mandantes do crime. De acordo com a conclusão da PGR, o contexto da execução de Marielle estaria 100% inserido na obsessão pela exploração imobiliária em áreas dominadas pela milícia. Áreas essas nas quais os irmãos Brazão se fizeram e se fortaleceram política e financeiramente. Por todo o contexto analisado e depois de 1 mês e meio de análise e aprofundamento das investigações da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República concluiu que os irmãos Brazão e Barbosa devem ser processados e condenados pelo assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes. A Fundação Pro Sangue de São Paulo está fazendo um apelo por doações. Os estoques estão em nível crítico, principalmente pelo aumento dos casos de dengue. Quem puder ajudar encontrará mais informações no site prosangue.sp.gov.br/doacão/enderecos. A Fundação Pro Sangue atende a 80 instituições médicas e quem geralmente doa precisa esperar pelo menos 30 dias para repetir a ação, o que prejudica ainda mais a situação. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de dependentes digitais. Um estudo apontou que mais da metade do tempo que o brasileiro passa acordado é usando celulares, tablets e computadores. O resultado é uma dependência digital que pode causar até 13 transtornos mentais. Você consegue ficar sem o celular por quanto tempo? Em média, os brasileiros usam celulares, tablets, computadores por cerca de 8 horas por dia. Isso faz com que o Brasil seja o segundo país do mundo com maior dependentes digitais. A consequência do uso excessivo dos aparelhos é um aumento do número de problemas e doenças mentais. Os brasileiros normalmente passam cerca de 16 horas acordados por dia, sendo que por volta de 9 horas estão com os dispositivos nas mãos, assemelhando-se a dependentes químicos, pois a vontade é tão grande que pode ser equiparada à dependência de uma droga. Os indícios desses transtornos mentais são variados, como deixar de fazer coisas básicas do dia a dia para preferirem ficar online. O vício nas telas não é apenas um modo de expressão.
ele é tão prejudicial que muitas vezes é necessário uma intervenção clínica para amenizar os danos causados. Psiquiatras brasileiros começaram a investigar esse abuso de tempo em frente às telas e como ele prejudica a saúde. O estudo inédito mapeou 13 transtornos mentais diretamente relacionados à exposição excessiva de computadores e de celulares. A solução não precisa ser necessariamente tão radical como um abandono completo de qualquer tela, pois no mundo de hoje, estar conectado é importante. O que deve ser feito é encontrar o equilíbrio entre o mundo digital e o real. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou hoje que o empresário Fernando Sastre Filho pague 2 salários mínimos por mês à esposa e à filha do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Era Fernando quem dirigiu o Porsche a mais de 110 km por hora, no momento em que bateu e provocou a morte do motorista. Ele está preso desde a última segunda-feira. A família de Ornaldo quer 5 milhões de indenização. Este processo corre em segredo de justiça. Todos nós conhecemos as ligações que não param e que incomodam bastante. Em Mato Grosso do Sul, o governador sancionou uma lei que proíbe ligações de telemarketing por programas de computador e que disparam várias ligações seguidas. Não tem dia, não tem hora. Acabaram de ligar perguntando Sidney, não conheço Sidney. É uma encheção de saco que não tem fim. Muitas, já bloqueei inúmeras ligações. Já não aguento mais. E em muitas ligações, a mensagem é automática. É uma secretária eletrônica falando coisas repetidas várias vezes. Às vezes ligam, você quer saber o que é e às vezes nem falam. Um robô. É um robô. Na última segunda-feira, o governador do estado sancionou uma lei que proíbe ligações de telemarketing por programas de computador que executam tarefas repetitivas, ou seja, ligações robotizadas. Tomara que funcione e tenha uma facilidade de acesso para você recorrer à lei, né? Muita gente questiona se uma nova lei vai acabar de vez com essas ligações incômodas. Mas o PROCON reforça que para uma lei funcionar é preciso que as pessoas façam a denúncia. Nós temos o 151 que ela pode ligar. Nós temos o nosso site que ela não precisa sair de casa para fazer essa reclamação. E é até importante que ela coloque na sua reclamação no nosso site todos os documentos que ela conseguir anexar como prova daquela infração. Ou, se ela preferir, ela pode vir aqui no PROCON municipal ou no PROCON estadual. Hoje nós temos 45 PROCONs no estado. A lei prevê multa para as empresas que insistirem nas ligações robotizadas. Mais uma pessoa podia receber uma ligação se ela não autorizou que fosse repassados os dados dela. Então, ela é uma dupla infração. Fere o Código do Consumidor, fere a Lei de Proteção de Dados. Então, é uma falta grave, né? Hoje, uma multa pequena para uma pequena infração é de 8 a 10 mil. Essa é uma falta grave, ela vai ser dosada para um valor muito maior que esse, com certeza. Apesar da nova lei e por via das dúvidas, tem muita gente que está calejada com o assunto e já tomou algumas medidas por conta própria. Que não está na agenda, não atende. E deixa no silencioso, não tem o que fazer. A atriz pornô Stormy Daniels, envolvida no julgamento criminal que o ex-presidente Donald Trump responde como réu na Justiça dos Estados Unidos, terminou nesta quinta-feira após os advogados que representam Trump realizarem um interrogatório. O diálogo entre os advogados de Trump e a atriz pornô foram tensos em alguns momentos e até mesmo agressivos. De acordo com jornalistas que estavam no local, um dos advogados perguntou se a atriz tinha experiências com histórias de mentirinha sobre sexo. Daniels respondeu que as relações sexuais em seus filmes são muito reais, assim como o que aconteceu com ela e Trump. Porém, o relato sobre a relação sexual não é o centro do caso, já que Trump não é acusado de um crime dessa natureza, mas sim de ter feito uma fraude contábil. Durante o interrogatório, a advogada de Donald Trump pressionou Stormy Daniels sobre aparentes inconsistências nas várias versões que contou sobre a história. Susan, advogada de Trump, perguntou para a atriz sobre o suposto encontro em comparação com versões em um livro que ela escreveu e entrevistas que deu ao longo dos anos.
No seu primeiro depoimento, Daniels afirmou que enquanto estava com Trump em seu quarto de hotel, o guarda-costas dele estava do lado de fora. Isso, segundo ela, deixou desconfortável. Mas Susan questionou por que Daniels não mencionou essa parte da história em uma entrevista que deu à revista Vogue em 2018 e insinuou que ela teria inventado essa história. Assim, Daniels negou que tenha mudado sua história. Trump, que também esteve no tribunal, alterou seu comportamento entre olhar para um computador na mesa de defesa e diretamente para Daniels. Pouco antes de encerrar seu interrogatório, Susan perguntou para Daniels se ela tinha conhecimento dos registros comerciais de Trump e a atriz negou. Depois que o depoimento terminou, o advogado de Trump, Todd Blanche, mais uma vez pediu ao juiz Juan Merchan que declarasse anulação do julgamento com base no depoimento de Daniels. Merchan negou o pedido, dizendo que, como Blanche argumentou em sua declaração inicial em 22 de abril, que o encontro nunca aconteceu, os promotores foram autorizados a tentar reabilitar a credibilidade de Daniels. Além disso, o juiz multou Trump em $10 mil por violar a ordem de silêncio 10 vezes e disse que novas violações podem levá-lo à prisão. Mesmo após pedidos e sinalizações internacionais, a insistência israelense parece ser inabalável. O principal porta-voz das Forças Armadas do país informou que Israel tem munição suficiente para invadir Rafah. Com essas ameaças, mais de 80 mil palestinos já deixaram o local. O último espaço minimamente seguro para os palestinos parece estar próximo de ser aniquilado. E isso foi confirmado por Daniel Hagari, principal porta-voz das Forças Armadas de Israel. Em um comunicado, Hagari afirmou que o exército do país tem munição suficiente para invadir Rafah e realizar outras operações já planejadas. Ou seja, o que era imaginado pelo resto do mundo, que a ação em Rafah era o último passo israelense, pelo jeito não é. A afirmação foi uma clara sinalização aos Estados Unidos, que recentemente informou que iria parar de fornecer mísseis ao país por conta dessa invasão. Quem também confirmou essa sinalização foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em um vídeo, ele pareceu rejeitar a promessa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de interromper alguns fornecimentos de armas a Israel. O primeiro-ministro reiterou o que já havia dito anteriormente, de que o país estava preparado para ficar sozinho, caso fosse necessário. Em suas palavras, Israel lutará até o fim e, se precisar, eles usarão até as unhas. Com essas falas, Netanyahu desafiou a crescente pressão internacional para concordar com um cessar-fogo. Enquanto as ameaças aumentam diariamente para a invasão definitiva de Rafah, o povo palestino corre para tentar sair da região. Segundo a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, mais de 80 mil pessoas fugiram de Rafah desde que tanques israelenses fecharam a cidade no início da semana. Com isso, os inocentes terão que enfrentar mais um deslocamento forçado na faixa de Gaza, já que a maioria dos mais de 1,5 milhão de palestinos que se encontram em Rafah tiveram que se deslocar após suas cidades serem invadidas e bombardeadas. O que está claro para o mundo todo é que o impacto dessa migração sobre as famílias é insuportável. Mesmo sinalizando áreas humanitárias, nenhum lugar é seguro para eles. Até agora, quase 35 mil pessoas foram mortas em Gaza devido à guerra. Quem sobrevive aos bombardeios sofre com a falta de insumos causada pelos bloqueios de Israel. Um levantamento também mostrou que aproximadamente 30% das crianças com menos de 2 anos em Gaza têm desnutrição aguda e mais da metade da população passa fome. O presidente russo Vladimir Putin acusou o Ocidente de arriscar um conflito global e disse que ninguém teria permissão para ameaçar a maior potência nuclear do mundo. Esta quinta-feira marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Enquanto as tropas russas avançam contra as forças ucranianas apoiadas pelo Ocidente,
Putin acusou as elites ocidentais de arrogantes e de esquecerem o papel decisivo desempenhado pela União Soviética na derrota da Alemanha nazista e de fomentar conflitos em todo o mundo. Vladimir Putin disse que a Rússia fará de tudo para evitar um confronto global. Putin, que enviou seu exército para a Ucrânia em 2022, apresenta a guerra como parte de uma luta contra o Ocidente, que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda do Muro de Berlim em 1989, invadindo o que ele considera a esfera de influência de Moscou. A Ucrânia e o Ocidente dizem que Putin está envolvido em uma apropriação de terras no estilo imperial. Eles prometem derrotar a Rússia, que atualmente controla cerca de 18% da Ucrânia, incluindo a Crimeia e partes de 4 regiões no leste da Ucrânia. A Rússia diz que as terras que já fizeram parte do Império Russo agora são novamente parte do país. A União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, incluindo muitos milhões na Ucrânia, mas acabou empurrando as forças nazistas de volta para Berlim, onde Hitler cometeu suicídio e a bandeira vermelha da vitória soviética foi erguida sobre o Reichstag em 1945. A rendição incondicional da Alemanha nazista entrou em vigor às 23h01 do dia 8 de maio de 1945, marcado como o Dia da Vitória na Europa, por França, Reino Unido e Estados Unidos. Em Moscou, já era 9 de maio, que se tornou o Dia da Vitória da União Soviética, no que os russos chamam de Grande Guerra Patriótica, de 1941 a 1945. E veja a seguir, cantor americano sem voz há 10 anos. Voltou a cantar com a ajuda da inteligência artificial. E também, imagem curiosa que apareceu nas redes sociais foi uma chuva de peixes caindo em uma cidade do Irã. A ONU e o Unicef lançaram hoje uma iniciativa para incentivar investimento na educação e empregabilidade. A cerimônia de lançamento foi realizada no Museu de Arte Moderna, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O Educa 2030 é um movimento em defesa da escolaridade e da especialização de mulheres, jovens e adultos e do fortalecimento de oportunidades para os jovens. A ação faz parte da estratégia Ambição 2030 do Pacto Global da ONU e quer estimular empresas a assumirem metas ambiciosas para o avanço da educação e empregabilidade no país, por meio de 3 pilares principais: o aumento da escolaridade de funcionários e terceiros nas empresas, inclusão produtiva de jovens com foco em jovem aprendiz e desenvolvimento profissional de mulheres em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Na prática, a ideia é convencer as empresas a pensarem em políticas internas e de organização para investir, inspirar e possibilitar a constante atualização de seus funcionários por meio da educação, com o foco no mercado de trabalho. Dessa forma, os profissionais estarão sempre se especializando alinhados com as funções que desempenham ou que querem desempenhar profissionalmente. Com tantos casos de gripe surgindo a todo instante, é importante manter a prevenção. E uma das formas é a higiene correta das mãos. Existem muitas surpresas nestas partes do corpo. A Stephanie ouve atentamente as indicações. Aí você vai higienizar a palma da mão, isso, agora o dorso da mão. A analista de atendimento que acompanha o pai no hospital universitário parou para aprender a lavar as mãos corretamente. Principalmente nessa época que a gente vive, com bastante doenças infecciosas, é importante a gente ter esse cuidado. E realmente, Stephanie, a união de água e sabão é uma das mais eficazes formas de prevenção de contágio de doenças infecciosas. Diminuir as infecções relacionadas, à saúde e também uma forma de reduzir a transmissão de micro-organismos existentes. E dentro de um hospital, a necessidade de lavar as mãos é ainda maior, tanto que este é o mês de conscientização mundial de higienização das mãos. São 5 momentos que são orientados pela Organização Mundial de Saúde. Eles são preconizados em todas as unidades, A gente tem
a água, o sabão ou o álcool gel antes de tocar no paciente, depois de tocar no paciente, antes de fazer procedimento asséptico, quando você toca nas coisas do paciente, vai molhar a mão e eu vou pegar o sabão, higienizar a palma da mão, certo? O dorso da mão, a gente está tentando cobrir todas as regiões da mão quando a gente faz todos esses movimentos. A gente sabe que são muitos movimentos, né? Aqui eu estou lavando entre os dedos, né? A ponta dos dedos. Lembrando que essa região aqui, geralmente a gente esquece. Então, lavei o polegar, né? Movimento circular, pontinha de unha repassando, né? E por último, o polegar. E na hora de enxaguar, é sempre importante eu começar da ponta do dedo, né? Para os punhos. E aí eu vou secar a minha mão da ponta dos dedos para o punho também. Então eu pego o papel ou a toalha, no caso, e vou secar, não no movimento de vai e vem, eu vou secar da ponta do dedo para os punhos. Quando não tem uma torneira de acionamento, né, automático, eu vou usar o papel para fechar a torneira. Isso tudo evita muitos contágios. Isso. Na unidade hospitalar, essa técnica ela deve ser feita de 40 a 60 segundos, né? Quando a gente higieniza com álcool, de 20 a 30 segundos. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que o elevado consumo de alimentos ultraprocessados está relacionado à manifestação de sintomas depressivos. Os especialistas da USP, que acompanham desde 2020 os padrões de alimentação da população brasileira, avaliaram os dados de quase 16 mil adultos que não tinham diagnóstico de depressão. Os voluntários informaram por meio de questionários online aplicados semestralmente os principais alimentos consumidos no dia anterior e seu estado de saúde. Com essa informação em mãos, foi possível dimensionar o papel dos ultraprocessados na dieta dessas pessoas. Em média, os alimentos altamente processados representam 20% do total de energia consumida diariamente pelo brasileiro. Dentro do grupo com a alimentação mais saudável, essa porcentagem média é de 7%, enquanto chega a quase 40% no grupo que mais recorre a esses produtos. Ultraprocessados são, em geral, feitos a partir de ingredientes baratos extraídos de alimentos in natura, que recebem aditivos como conservantes, saborizantes e aromatizantes. São, portanto, mais baratos, duráveis, convenientes para o consumo e apelativos ao paladar. Por isso mesmo, o grupo mais suscetível a esses produtos é aquele de renda e escolaridade mais baixas. Alimentos altamente processados são conhecidos pelo seu baixo valor nutricional. Geralmente são ricos em açúcares adicionais, sódios e gorduras, sendo essa uma das razões por trás do surgimento de problemas de saúde mental. Mas os cientistas desconfiavam que havia algo a mais. Por isso, os pesquisadores buscaram rodar outras análises estatísticas e observar se a relação entre os sintomas depressivos também existe para pessoas que fazem consumo conjunto de frutas, verduras e vegetais e grandes quantidades de ultraprocessados. As evidências mostraram, portanto, que as causas dos problemas psiquiátricos também podem estar nos aditivos químicos. Segundo os autores do estudo, essa relação pode estar relacionada com alterações da microbiota intestinal promovida por essas substâncias que, por sua vez, causam um desequilíbrio na própria absorção dos nutrientes. A solução para quem quer cuidar da saúde é cortar ao máximo o consumo desses produtos. Essa também é a recomendação do Ministério da Saúde. No sistema de classificação de alimentos do Guia Alimentar para a População Brasileira, são a 4ª categoria após alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes processados e alimentos apenas processados. No futuro, os pesquisadores esperam que os resultados ajudem o poder público no momento de desenhar e aprimorar as políticas públicas de saúde e alimentação. Qualquer residente no Brasil com mais de 18 anos pode se cadastrar no site da pesquisa para participar gratuitamente. No Irã aconteceu um evento um tanto quanto intrigante. A cidade foi surpreendida por uma chuva diferente. Não foi de granizo, não foi de saraiva, foi de peixes e registrada em imagens compartilhadas nas redes sociais. A cidade de Yasuj, no Irã,
foi surpreendida por algo que jamais imaginaríamos, ou melhor, que é até impossível de se imaginar. A chuva de peixes, apesar de parecer um evento estranho, esse fenômeno não é inédito. Além disso, tem uma explicação científica. De acordo com os cientistas, esse fenômeno ocorre por conta de tornados. Mas como assim? No interior da tromba d'água, a pressão diminui drasticamente e é criado um efeito de sucção, combinado com fortes ventos ascendentes nas partes do funil. As trombas d'água mais fracas deixam ventos superiores a 60 km por hora e as mais intensas ultrapassam facilmente os 150 km por hora. Ao passar por um lago raso, uma tromba d'água pode sugar não apenas água, mas também peixes e outras criaturas do lago em seu caminho. Os peixes são então erguidos a uma grande altitude e deslocados até uma certa distância do lago, gerando então o que conhecemos como chuva de peixes. As criaturas marinhas às vezes podem subir em correntes ascendentes e congelar em grandes altitudes. À medida que os tornados diminuem a sua velocidade, os peixes são lançados para fora. Além de peixes, outros eventos semelhantes de chuvas de rãs ou outras criaturas já foram documentados. Essas situações são conhecidas pelos meteorologistas como chuvas fortificadas. É preciso esclarecer que não se trata de uma chuva no sentido estrito da palavra, pois, claramente, os peixes não evaporam do solo e nem se condensam nas nuvens. É apenas uma forma de expressão, por eles caírem dos céus. Após essa explicação, é possível imaginar como isso acontece, mas, mesmo assim, é intrigante. O primeiro implante neurológico da empresa de tecnologia do bilionário Elon Musk deu defeito. 2 meses atrás, a Neurolink apresentou um paciente de 29 anos com implantes no cérebro que permitiam que ele até jogasse xadrez apenas com o poder do pensamento. Mas o implante apresentou um problema, o que obrigou a empresa a fazer alterações no programa do equipamento. Ainda não foi divulgado o resultado da mudança. Para receber a aprovação da Agência de Saúde dos Estados Unidos e ser comercializado, o implante não pode apresentar instabilidades. A inteligência artificial vai entrar nas paradas musicais, agora com um cantor americano que ficou 10 anos sem voz. A parceria ficou melhor do que imaginava. Randy Travis estourou nas paradas de sucesso dos Estados Unidos nos anos 80. Foi um dos mais importantes artistas do movimento country tradicional, 6 vezes vencedor do Grammy. Até que em 2013, um AVC interrompeu a carreira do cantor. Travis tinha 54 anos quando sofreu acidente vascular cerebral. O derrame causou danos em uma área do cérebro que controla a linguagem. A condição, chamada de afasia, limitou sua capacidade de falar. E até hoje, a esposa o ajuda em entrevistas. De lá para cá, o artista nunca mais pôde cantar. Mas agora, a inteligência artificial mudou essa história. A base de uma nova canção foi gravada pelo cantor James Dupree. Então, um software treinado com 42 gravações originais de Travis transformou os vocais com o mesmo timbre, mesma dicção e mesmo estilo do astro da década de 80. Assim criou-se Where That Come From, a nova música de Randy Travis. Em uma rede social, o cantor expressou a emoção com o resultado do trabalho. Disse que em 11 anos nunca pensou que seria novamente capaz de participar de qualquer tipo de produção musical e afirmou que tudo isso só se tornou possível pela graça de Deus e apoio da família, amigos, colegas artistas e fãs. O uso da inteligência artificial para recriar vozes ainda divide opiniões quanto às questões éticas e legais.
voz. Há polêmicas quanto ao possível uso não autorizado de voz e imagem de artistas. Mas para Randy, a ferramenta parece ter possibilitado a realização de um sonho: ouvir uma nova música no som de sua própria voz. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.